Ok, pessoal? Então, nesta nossa segunda aula, vamos falar sobre distribuição da probabilidade, distribuição de Gauss, também chamada como de distribuição normal, que é extremamente importante e a base da estatística paramétrica, que representa muito do que vai ser dado nesse curso. E além disso, vamos falar sobre distribuição das médias amostrais, ou também chamada distribuição amostral das médias, é a mesma coisa, que vai tratar de como se comportam as diferentes médias amostrais derivadas de amostras retiradas de uma população. Isso é extremamente importante porque muitos de vocês não vão trabalhar com populações, mas sim com amostras. É interessante saber como se comportam as médias dessas amostras a partir de dados retirados de uma população. Então, vamos iniciar nossas discussões. Ok, pessoal. Repetindo um pouco então, aula 2, distribuição de probabilidade, curva de Gauss e distribuição amostral das médias. Aqui, de forma um pouco mais detalhada, o que nós vamos estudar, na distribuição da probabilidade, a curva de Gauss e a variável aleatória z, depois distribuição amostral das médias, teorema do limite central e alguns tópicos adicionais. Nestes tópicos adicionais, falaremos da significância de um desvio, vamos falar um pouco sobre outliers e o teste de groups e também testes de normalidade. Então temos bastante coisa aí para discutir. Ok. Inicialmente, gostaria de mostrar alguns dados. Esse é um exemplo baseado numa literatura, o livro Bioestatística, Princípios e Aplicações, da professora Cídia Calegari Jacques. E aqui nós temos alguns dados que mostram uma certa distribuição equilibrada. Eu coloco entre aspas aqui. O que seria esta distribuição equilibrada? Seria uma distribuição onde eu tenho uma frequência maior de valores centrais. Então os valores centrais são mais frequentes e os valores extremos são mais raros. Então aqui basicamente o que nós temos? Nós temos uma amostra de 1000 indivíduos e nestes 1000 indivíduos nós temos os valores de hemoglobina que foram medidos no sangue desses indivíduos. É uma proteína presente no sangue, no interior das células vermelhas, dos eritrócitos ou hemácias. E o que se observa aqui é que tem uma frequência maior de indivíduos que têm hemoglobina com valores próximos de 16. E conforme eu me afasto de 16, ou para mais, ou para menos, esta frequência vai diminuindo. Ou seja, indivíduos com hemoglobina com valores próximos de 13 ou de 19 são bastante raros. São pouco frequentes. Tá? E o interessante é que muitas destas distribuições equilibradas, que eu chamo aqui, são distribuições que ocorrem na nossa vida. Então, certamente, hemoglobina em indivíduos humanos, níveis de glicose, altura, você encontra indivíduos com 2 metros, mas é difícil encontrar indivíduos com 2 metros, como é difícil encontrar adultos também com 1,40 m, por exemplo. Ou seja, a média é 1,70 m, por aí. Então, nesse sentido, pessoal, várias das variáveis biológicas, elas podem ter uma distribuição equilibrada, como esta. E nesse sentido, este histograma que eu apresentei previamente, que está minimizado aqui, neste histograma, o tamanho dos degraus, ele é dado por 2 fatores. Um é a frequência, né, pessoal? Então, quanto maior é a frequência de indivíduos com o valor determinado, mais alto, maior é esse degrau. Mas também a própria amplitude. Ou seja, aqui nós temos basicamente uma unidade, ó, 13, 14, 15, 16. Tá? Então, a amplitude da classe, ou seja, o intervalo, também vai definir esse tamanho. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, 15,5, 16, 16,5, se nós tivéssemos intervalos com uma amplitude diferente, isso acarretaria em tamanhos diferentes também.
Então vamos imaginar que o método analítico para medir hemoglobina, nós temos um método analítico agora que vai ser muito mais preciso, que ele não vai nos dar os dados, por exemplo, em gramas por 100 ml de sangue, mas ele vai nos dar em miligramas por 100 ml de sangue. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir esta amplitude aumentando o número de intervalos. Então só aqui que tinha 1 vão ser 10, né? Ou mais até. Não, de gramas para miligramas, na verdade a gente poderia ter 1000 intervalos aqui nesse intervalo atual. Então, nesse sentido, vamos pensar o seguinte, teoricamente, se nós diminuirmos muito essa amplitude e aumentarmos infinitamente o número desses intervalos aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que esta sucessão ascendente e descendente dos pequenos degraus vai se transformar basicamente numa linha contínua. E essa linha contínua, se os dados forem estes, vai ter praticamente a forma de um sino invertido. O nome desta linha teórica, pessoal, é a própria distribuição normal ou distribuição de Gauss, que pode ser melhor observada nesta figura. Então, nesse sentido, a gente observa aqui que temos intervalos bem pequenos e um número muito grande destas colunas, né? Fazendo com que, basicamente, eu tenha uma linha contínua, ou seja, eu continuo tendo uma maior frequência de indivíduos com valores da variável aleatória x próximo desse valor central, que poderia ser a média, por exemplo, e conforme eu me afasto desse valor central, a frequência vai diminuindo cada vez mais. Esta linha teórica é chamada a curva normal ou curva de Gauss, curva gaussiana, justamente porque foi transformada em termos estatísticos por Carl Gauss, que traz uma equação, que nós não precisamos ir a fundo nessa equação, e nem iremos, não precisam se apavorar, mas ela é uma equação que traz tanto os valores de x, os valores da minha variável y, e essa equação ela representa esta curva teórica, que é um modelo que se relaciona com muitos fenômenos da natureza, ou seja, observações concentradas no centro. Então, muitas vezes nós vamos ter fenômenos da natureza, como, por exemplo, este fenômeno aqui, concentração de hemoglobina no sangue de indivíduos saudáveis e normais. O que nós vamos observar é que esta distribuição de dados, ela não é, de forma alguma, esta distribuição teórica perfeita, entretanto, ela se assemelha muito a esta distribuição teórica e perfeita. E o interessante é que quando nós tivermos distribuições simétricas, como observamos no caso da hemoglobina, naquele histograma prévio, nós podemos utilizar esta equação de Gauss que vai nos dar informação acerca das variáveis, da distribuição real que ocorre nos indivíduos. Então agora, pessoal, vamos ver algumas características dessa curva de Gauss. E essas características vão ser bastante importantes porque nós vamos utilizar dessas características para fazer inferências para amostras e populações que têm distribuições parecidas com a distribuição de Gauss. Vamos entender como é que funciona isso aí. Então, vimos há pouco que a curva de Gauss representa um modelo bastante importante para compreendermos esses fenômenos que têm observações concentradas no centro. E aqui algumas características da curva de Gauss. Ou seja, a curva de Gauss ela é simétrica em torno do seu valor central.
Isso significa que a média é igual à mediana e é igual à moda, pessoal. Ou seja, se eu somar todos os valores de todos os indivíduos desta distribuição e dividir pelo número de indivíduos, eu vou ter este valor. E esse valor médio vai ser exatamente o valor que divide a amostra ou população em duas metades. 50% acima da média, 50% abaixo da média. E, coincidentemente, o valor que possui maior frequência, que é a moda, vai ser exatamente a média. Certo? E, além disso, a curva de Gauss é assintótica em relação ao eixo das abscissas, ou seja, ela tende ao infinito. Se observarmos aqui na própria equação, que descreve a curva de Gauss, nós temos valores de x que variam de menos infinito a mais infinito. Ou seja, teoricamente, esta linha ela nunca vai encostar no eixo x. Ela vai cada vez ficando menor, 0,01, 0,0001 e assim por diante, mas nunca encostaria. Certo? Alguns detalhes em relação à curva de Gauss. Por exemplo, nós podemos pegar essa curva que tem uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1. Ou seja, que história é essa de desvio padrão da curva? Claro, pessoal, vamos imaginar, se a curva tem valores e esses valores diferem entre si, quer dizer que nem todos os valores são iguais. E se nem todos os valores são iguais, existe uma dispersão dos dados. Ok, então a curva de Gauss ela tem um desvio padrão. Então, pessoal, aqui, esta linha em azul, ela representa uma distribuição cuja média é 0. E o desvio padrão é 1, uma unidade. Então vocês percebem que existe uma maior frequência, uma probabilidade de encontrarmos indivíduos com valores próximos de 0, e conforme eu me afasto de 0, para valores positivos ou inclusive negativos, esta frequência diminui. Encontrarmos aqui um indivíduo com valores abaixo de menos 2 ou talvez acima de mais 2 é bastante pequena esta probabilidade. Em compensação, por outro lado, vejam só a curva vermelha. Ela também é uma curva de Gauss, é uma curva de distribuição de dados com valores bastante frequentes no centro, e ela também tem média 0. Qual é a diferença dela para azul? É o desvio padrão, ou seja, os dados são muito menos dispersos. O desvio padrão é só 0,5 e não uma unidade. E nesse sentido, num mesmo intervalo, por exemplo, de menos 1 a mais 1, eu tenho uma frequência muito maior de indivíduos na distribuição vermelha do que na azul, embora ambas as médias sejam 0. Por outro lado, podemos observar aqui, olhem só a distribuição verde, que é esta aqui, né, o verde escuro. Olha só, ela também tem média igual a 0, só que o desvio padrão é muito grande, é 2. Então, vocês percebem que os dados são mais dispersos. Então, quando se fala em distribuição normal, temos que pensar não só na média, mas também no desvio padrão. E essas duas estatísticas vão caracterizar a distribuição de dados como um todo e, consequentemente, a probabilidade. E como comparação aqui, nós temos outras duas curvas, por exemplo, esta laranja, ela é uma curva que, em termos de forma, ela é muito parecida com a azul. Ela tem o mesmo desvio padrão, só que ela, de certa forma, está deslocada para a esquerda. Por quê? Porque a média dela é menos 1.
Então vocês vejam que os valores mais frequentes não são 0, mas menos 1, embora o desvio padrão seja 1 também. Então a forma de uma curva normal depende da média e do desvio padrão. E vocês devem estar perguntando, para que isso vai servir? Eu vou fazer uma pergunta bastante simples que vai ficar no ar. Vocês não precisam responder. Respondam para vocês próprios, é óbvio, né? Mas, por exemplo, se eu for comparar duas distribuições, por exemplo, esta laranja, se eu for comparar com a azul, ou então se eu for comparar a laranja com a vermelha, em qual das situações, em qual das comparações existe uma maior possibilidade de haver diferenças entre as distribuições? A laranja e a azul ou a laranja e a vermelha? Talvez alguns vão dizer, é a mesma, porque a média aqui é menos 1 e ela está sendo comparada com médias igual a 0. Só que, na verdade, não é a média que importa apenas, é a média e o desvio padrão. Ou seja, a área de intersecção entre a azul e a laranja é bem maior do que a área de intersecção entre a laranja e a vermelha. Então, nesse sentido, se eu for comparar laranja com vermelha, a chance de eu realmente ter duas distribuições que podem ser consideradas significativamente diferentes é maior do que quando eu for comparar laranja com azul. Mesmo sabendo que a média da vermelha e da azul são iguais, 0. Ok? Falando um pouquinho sobre as características da curva de Gauss ainda, é interessante que existe uma certa probabilidade de encontrarmos indivíduos dentro de intervalos específicos da curva de Gauss. Por exemplo, qual é a probabilidade de encontrarmos indivíduos com valores acima de 0, nesse caso? Sabendo que a média é 0. 50%. E abaixo de 0, 50%. Entretanto, sabemos também, a partir da equação de Gauss, que cerca de 68% dos indivíduos se encontram entre a média menos 1 desvio padrão e a média mais 1 desvio padrão. Mais de 95% de todos os indivíduos encontram-se neste intervalo, que vai do valor média menos 2 desvios padrão até média mais 2 desvios padrão. Então, de fato, quando pensamos que a curva de Gauss tende ao infinito, é impossível trabalharmos com esses valores extremos. E na área da bioestatística, particularmente, nós vamos utilizar a teoria da curva de Gauss para trabalhar em intervalos que vão desde a média até menos 3 ou menos 4 desvios padrões, até a média mais 3 ou mais 4 desvios padrões. Ou seja, este intervalo aqui é o que é importante para nós. Por quê, pessoal? Porque vejam que quase 100%, ou seja, 99,7% de todos os indivíduos se encontram entre a média menos 3 desvios padrões e a média mais 3 desvios padrões. Então, nesse sentido, por que vamos nos preocupar com valores que estão distantes 5, 6, 10 ou infinitos desvios padrão em relação à média? Não vamos nos preocupar com esses valores, ou seja, aplicaremos a teoria da curva de Gauss para analisar dados que representam as variáveis biológicas e que estão praticamente entre a média e menos 3 ou mais 3 desvios padrão. E agora vem uma pergunta importante.
o que a curva de Gauss, ou a curva normal, nos diz sobre a probabilidade. E nesse sentido, se voltarmos para o exemplo anterior e fizermos a seguinte pergunta: ao selecionarmos um único indivíduo desta amostra de 1000 indivíduos, de forma aleatória, se lembram, né? Forma randômica, aleatória, ou seja, cada indivíduo tem a mesma chance de ser escolhido. A pergunta que se faz é: a probabilidade de seu valor de hemoglobina ser 16 é maior ou menor do que ser 14? Aí, de cara, vocês vão dizer, é maior que seja 16 do que 14. Por quê? Porque eu tenho mais indivíduos com valores igual a 16 e menos com 14. Perfeito! Então a gente já pode entender o que a curva de Gauss nos diz sobre a probabilidade. Ou seja, qual é a probabilidade de se escolher aleatoriamente um valor de x superior à média que é zero? 50%. Qual é a probabilidade de se escolher aleatoriamente um valor de x que seja superior à média mais um desvio padrão? Ou seja, eu quero um valor superior a este valor aqui, ó, que é a média mais um desvio padrão. Ou seja, eu quero toda esta área aqui. Quanto é esta área aqui? Esta área é 50% menos os 34,1%. Ok? Já que, voltando, já que aqui basicamente eu tenho 68,3%, esta área aqui, ela representa metade, 34,1%, 34,15%. Então bastaria eu pegar os 50% e descontar 34%, eu vou ter um valor próximo de 16%. Ou seja, cerca de 16% dos indivíduos têm valores superiores à média mais um desvio padrão, portanto, a chance de selecionar aleatoriamente um indivíduo que esteja aqui, nesta região, é em torno de 16%. Tudo bem, pessoal? Então nós vimos que a curva de Gauss nos dá informações acerca da probabilidade. Só que nós não podemos ficar, por exemplo, pegando os nossos resultados experimentais, por exemplo, onde temos uma média e um desvio padrão das nossas amostras, e ficarmos fazendo esse tipo de raciocínio que fizemos até agora, para tentar ver qual é a probabilidade de se encontrar um indivíduo, enfim. A gente tem que ter uma forma mais prática de entender como os nossos dados se relacionam com esta curva normal teórica. E é por isso que foi criada uma curva normal padronizada. Essa curva normal padronizada vai ser bastante importante para compreendermos a relação, ou seja, para aplicarmos a teoria da curva de Gauss para os nossos dados experimentais. Vamos dar uma olhada. A curva normal padronizada tem algumas propriedades bem interessantes. Ela é uma curva normal, ou seja, uma curva teórica de Gauss, só que ela tem a média igual a zero e desvio padrão igual a 1. Ela foi criada justamente para servir como base para que, ao compararmos dados reais que queremos analisar com esta curva padronizada, conseguimos ter uma visão melhor de como os nossos dados se inserem em termos de normalidade. Para evitar confusão, a variável tabelada e que faz parte desta curva normal padronizada é chamada z, reservando a letra x para variáveis do mundo real. Ou seja, pessoal, por exemplo, a hemoglobina, naquele histograma prévio que mencionamos, é uma variável x, variável aleatória x. Poderia ser hemoglobina, poderia ser glicemia, poderia ser altura. E a variável z, ela recebe essa denominação justamente para se diferenciar de x, porque ela não é uma variável real.
ela é algo teórico padronizado. E, de certa forma, a curva normal padronizada, nos mostrando a probabilidade de encontrarmos indivíduos com valores igual a 0, ou mais 1, ou mais 2, ou assim por diante, os valores desta curva normal padronizada são representados nesta tabela, que é a chamada tabela Z. Esta tabela Z está presente na literatura de estatística, ou seja, no nosso próprio livro-texto, esta é a primeira tabela que é apresentada na seção de tabelas. E para compreendermos o que essa tabela Z nos mostra, ela nos mostra a área entre 0 e um valor específico de Z. Então, por exemplo, pessoal, esta figurinha aqui ela é bastante representativa. Por quê? Porque os valores dessa tabela nos mostram a área existente entre 0, que é a média desta curva padronizada, e o valor de Z, que pode ser qualquer valor. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1,5. Então, nesse sentido, vamos pensar o seguinte. Olhem só, se eu escolher aqui o valor 1, qual é a área entre 0 e 1? Ou seja, qual é a probabilidade de encontrar um indivíduo, aleatoriamente, se ele estiver entre 0 e 1? Vocês sabem que é 34%, aproximadamente. Agora, se nós viermos aqui para a tabela Z e pegarmos o valor de Z igual a 1, 1,0, né, não é? Ou seja, eu tenho 0,34, que seria 34%. Então, realmente, este valor tabelado, ele é a área entre 0 e o meu valor de Z. Ok? Aqui, claro, existe a possibilidade de termos valores quebrados. Então, por exemplo, esse valor aqui, ó, que eu dei destaque, para o qual eu dei destaque, ele é o valor entre 0 e um valor de Z de 1,96, tá? 1,96. 47,5% dos indivíduos estão compreendidos entre 0 e 1,96 desvios padrão. O que isso significa? Que se eu pegar entre 0 e não chega a 2, mas quase 2, 1,96 desvios padrão, eu tenho uma área que é de 47,5%. Só aqui, pessoal. E entre 0 e menos 1,96 desvios padrão, eu tenho mais 47,5. Quanto é 47,5 mais 47,5? 95%. Isso indica que 95% dos indivíduos estarão localizados entre menos 1,96 desvios padrão e mais 1,96 desvios padrão. Este valor 1,96 é bastante utilizado em estatística. Por quê? Porque ele representa o valor de Z limite, que define os 95% mais próximos da média dos 5% mais distantes da média, ou seja, 2,5 aqui e 2,5 aqui. A gente chama este intervalo, muitas vezes, dependendo da situação, de intervalo de confiança. Um intervalo de confiança de 95%, ou seja, 95% dos indivíduos mais próximos da média. É interessante compreendermos então esta tabela Z. E nesse sentido, para transformarmos os dados reais em valores de Z, o procedimento é relativamente simples. Como vamos transformar valores de x na variável Z?
Para calcular as probabilidades associadas à distribuição normal, costuma-se converter o problema x em unidades reduzidas ou padronizadas z, onde z representa o número de desvios padrão que separa a variável aleatória x da média. Então, basicamente, para encontrarmos o valor de z de um valor real, basta pegarmos o valor de x daquele indivíduo e diminuirmos da média, dividindo pelo desvio padrão. Certo? Como exemplo, para o cálculo do valor de z, nós podemos pensar que o comprimento de recém-nascidos do sexo feminino não portadores de anomalias congênitas seja uma variável aleatória de distribuição normal cuja média, e aqui nós falamos em média populacional, μ, é 48,54 e o desvio padrão é 2,5 centímetros. Mas se encontrarmos um indivíduo, por exemplo, com o valor 44,79. Qual é o valor de z dele? Temos como calcular. 44,79 menos os 48,54 dividido pelo desvio padrão, ou seja, o valor desse indivíduo é menos 1,5. Este indivíduo, ele tem 44,79 centímetros, ele está abaixo da média, certo? Se ele estivesse exatamente na média, o valor de z dele seria zero. Mas como ele está abaixo da média, ele vai ter um valor de z negativo. Ou seja, ele vai se localizar provavelmente nesta região, abaixo da média, que é 48 e pouco. Só que a pergunta aqui é: qual é a probabilidade de um recém-nascido escolhido ao acaso ter um comprimento inferior a 44,79? Então, por isso a gente calcula o valor de z dele, que é menos 1,5, e vai para a tabela. Só que na tabela, o valor menos 1,5 não existe. Existe o valor 1,5. Tudo bem. A gente pode usar o valor 1,5 porque exatamente essa metade é o espelho dessa metade. Então, para encontrar a probabilidade de encontrar indivíduos com valores superiores a 1,5 é a mesma probabilidade de encontrarmos indivíduos com valores inferiores a menos 1,5. Ok? E quando a gente vai para a tabela e vê o valor 1,5, a gente encontra um valor de área que é entre 0 e z, que é 43, aproximadamente 43%. Ou seja, pessoal, este indivíduo que mede 44,79 centímetros tem um valor de z menos 1,5. E a área entre a média e z é 43%. Ou seja, qual é a probabilidade de encontrar um indivíduo com valor abaixo de 44,79? Eu teria que pegar 50% e diminuir dos 43%, que dá em torno de 17%. Certo? Então, nesse caso, o indivíduo com 44,79 centímetros, ele tem um valor de z, ele está praticamente aqui, ó, menos 1,5. A média real é 48 centímetros, né? Vamos ver aqui, 48,54. Então, 48,54 é o valor real, mas a gente transforma ele para essa curva padronizada, ou seja, ele passaria a ser zero, né? E qual é o valor de referente a 44,79? Nós calculamos, deu menos 1,5. Significa que o valor está aqui. Então, qual é a probabilidade de eu encontrar aleatoriamente alguém com valor
abaixo de 44,79, ou seja, toda esta região aqui, ó. Como a tabela me mostra que esta área aqui é 43%, e eu sei que toda a metade é 50%, 50% menos os 43 vai dar aproximadamente 17%, ou seja, a probabilidade de, nesta população, cuja média é 48,54%, cujo desvio padrão é 2,1 e cuja distribuição é normal, a chance de eu achar alguém com valor inferior a 44,79 é em torno de 17%. Vocês nunca vão precisar fazer esse tipo de cálculo na vida. Por quê? Porque os programas fazem isso para vocês. Mas é importante que vocês compreendam como o resultado é alcançado. E interessante é que este tipo de análise, este tipo de cálculo e a utilização da tabela Z, ela só é possível se aplicada em dados reais quando estes dados reais tiverem uma distribuição normal ou uma distribuição que se aproxima da curva normal, ou seja, que passa por um teste de normalidade. Isso é bastante importante. Então, acredito que em relação à curva normal já deu para ter uma boa discussão. Curva de Gauss ou curva normal, o que ela nos diz sobre a probabilidade, e a curva normal padronizada, que nos fornece variável z, a qual é importante para utilizarmos a teoria da curva de Gauss em nossos resultados do mundo real. O próximo assunto vai ser iniciado num outro vídeo. Eu sugiro agora um intervalinho para refrescar a cabeça. Até mais!